Cara, e ontem mais um jogo que ele deitou no gol atleticano. Impressionante. Que isso, cara. Impressionante o que o Everson vem apresentando. E agora é chover no molhado, né? Só a gente ficar na expectativa de ganhar o Hexa. E no próximo ciclo, jogadores como ele, como o Matheus Pereira, como o Kaique, tenham a possibilidade de fazer parte do novo ciclo. Mas uma vitória muito importante para o Atlético, muito importante, independentemente da postura que o time teve ou das dificuldades. O Atlético tem uma dificuldade tremenda no contra-ataque, de finalizar, de decidir, de definir o contra-ataque. Sabe por quê? E aí passa pela qualidade do elenco. Isso aí. Passa muito pela qualidade do elenco. Isso aí. Então, pro torcedor que sempre fica falando assim, o Elton só desce a lenha no Atlético. Eu vou falar uma coisa muito curiosa e que vai gerar um desconforto para alguns atleticanos. O que o Barba, a posição que o Atlético foi entregue nesse momento de Campeonato Brasileiro, o Barba tirou leite de pedra desse time. Tirou leite de pedra. Porque o elenco foi se derretendo dentro do Campeonato Brasileiro e dentro da temporada. Quando eu falo derretendo, é que peças importantes que em uma hora o Atlético utilizava, ele já não podia mais utilizar, não utilizava. Então, é nona colocação o Atlético? Nono, né? Nono ou décimo? É nono colocado. Isso, nono colocado pro Atlético, com esse elenco, tá ótimo. Dito isso, precisa de reforços, mas urgentemente. Ah, tem informação. Outro ponto. Aí vem do auge da minha chatice. É inadmissível o Atlético continuar levando pro banco de reservas, como ele fez em 5 oportunidades dentro do Campeonato Brasileiro, que foram Vasco, Corinthians, Mirassol, Botafogo e Cruzeiro, o Dudu. Sendo que ele não vai ser utilizado. Já é claro, o Dudu não ia ser utilizado mais no Campeonato Brasileiro pelo Atlético. Pelo menos essa é a tentativa do Atlético, de não utilizar o Dudu dentro do Campeonato Brasileiro. Nessas 18 rodadas, o Dudu participou de 12. Se ele participasse de uma a mais, ele não poderia ser negociado para clubes do futebol brasileiro. Então o Atlético fez um esforço tremendo. Dito isso, não leve. Dê oportunidade para jovens. Dê oportunidades. O Cauã tá aí, o Riquelme tá aí, tudo pedindo passagem. O próprio Vinícius, jogador de meio campo, sub-17, que é tão elogiado, não só pelos torcedores, mas pela gestão do Atlético. Então que utilize esses jogadores. O Atlético precisa de uma virada de chave emergencial nesse período agora. Conseguiu ficar na parte de cima, que eu até acho que como eu já falei, pela forma que o Atlético perdeu jogadores nesse período, e quando eu falo perdeu jogadores que eram utilizados, eu estou falando do Dudu, eu estou falando do Igor Gomes, eu estou falando do Scarpa, que está machucado e também já estava perdendo espaço, eu estou falando de ter perdido o Hulk. Olha só, eu citei 4 jogadores, o Júnior Alonso, que também é outro jogador que foi utilizado pelo Atlético, que teve a sua parcela de importância, não só nessa temporada, mas em outras temporadas. Eu falei de 5 jogadores que o Atlético... Lianco, que também não está no seu melhor momento, também vai alcançar isso, eu acredito que por causa da lesão dele, ele sofreu bastante, mas eu estou falando de jogadores importantes para o Atlético que não são mais utilizados. Então isso dilui a qualidade do elenco atleticano. Então o Atlético precisa urgentemente de contratações. Você tá que nem o Alaminda, você tá disparando. Diga. Só uma curtinha. As pessoas dentro do Atlético não podem ter a ilusão de que no segundo semestre esse time vai ser capaz de entregar o que entregou agora nesse primeiro semestre, tá? Porque o segundo semestre vai ser muito mais complicado, serão menos jogos, o calendário vai se achatar. Quando você pode pegar e olhar aí a tabela, a gente falou de 2 meses onde Cruzeiro e Atlético, para falar do Atlético, onde o Atlético jogou 9 jogos em cada mês, né? Nos próximos 30 dias, quando o futebol retornar, o Atlético faz 10 jogos. Em um período de 31 dias. 10 jogos. E são jogos... vai ser um período menor. Não serão 2 turnos de campeonato, vai ser um turno só. O Atlético vai jogar mais jogos decisivos na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana. É um perigo as pessoas terem a ilusão de que nós fizemos uma boa parte do caminho bem, acreditamos na capacidade do elenco. Se
acreditar nisso, não trouxer minimamente o que o Atlético precisa, vai ser uma missão impossível. Não é pro Domingues não, tá? Porque daqui a pouco se entenderem que, voltamos após a parada da Copa do Mundo e o Domingues não responde. É pra qualquer técnico. O Atlético precisa, em caráter de urgência, de qualificar esse elenco. O segundo semestre vai ser muito mais complicado. E quando a gente pega, só para dar uns números totais aqui, Thiago, do Domingues, 18 jogos, 9 vitórias, 2 empates e 7 derrotas. Além de ter entregue o Atlético, aí eu não tô falando a maneira, na Copa do Brasil e na Sul-Americana e numa posição intermediária. Gente, a missão dele foi mais... Você pode questionar, você pode não gostar de como ele trabalha, é retranqueiro, mas ele entregou acima, eu tô com o Elton, ele entregou acima de um elenco que pereceu há 3 anos e que ainda assim foi perdendo peças no caminho que poderiam ser utilizadas. Ô Valu, e só uma coisa, ontem o Galante ainda trouxe, eu vi no Instagram dele, que os reforços que virão pro Atlético, o Atlético não pretende fazer gastos elevados. Então, assim, o que me preocupa em relação ao Atlético, e até tinha um superchat aqui, eu perdi o superchat, eu ia deixar pra falar na parte do Atlético, assim, poxa, mas você falou que o Atlético ia lutar pra não cair e que o Cruzeiro seria um time que brigaria lá em cima. Cara, o anormal pra mim desse primeiro semestre das duas equipes, fazendo essa comparação, é de fato o início de campeonato do Cruzeiro, especialmente pelo trabalho do Tite. O trabalho do Tite foi uma porcaria e atrapalhou o Cruzeiro. Mas o campeonato do Atlético está próximo do que eu imaginava que o Atlético entregaria. O Atlético hoje ele tem 3 pontos, ou 4 pontos a mais do que o Vasco, que é o primeiro da zona de rebaixamento, 17º colocado é o Vasco. O primeiro que, se o campeonato terminasse hoje, seria rebaixado. Então, o campeonato do Atlético, para mim, é isso. Com esse plantel, será isso. O que o Atlético pode fazer é, buscando reforços, buscando bons jogadores, transformar a sua ideia e transformar o seu campeonato. Mas o Atlético precisa de muitos reforços. Para mim, o Valu foi irretocável na fala dele. O Atlético não pode olhar para a campanha que fez nesse primeiro turno de Campeonato Brasileiro, que ainda nem completou um turno completo, estamos na 18ª rodada, e acreditar que o que foi feito agora, o Atlético consegue replicar e ficar novamente entre os 9 primeiros no segundo turno. Então, assim, o que me preocupa é isso. O Atlético precisa entregar muito mais e precisa de reforço. Eu, como um resultadista assumido, nada como uma vitória, né? Principalmente no momento em que o Atlético precisava muito vencer e vencer fora de casa, o que não acontece com frequência, tanto que a segunda é efetivamente a segunda fora de casa, mas aí eu estou considerando o clássico no Mineirão. Mas quando eu falei que o Mineirão era fora de casa, brigaram comigo, né? Falou que não, que o Mineirão é do Atlético também, então eu vou desconsiderar, falar que é a segunda fora de casa, mas você não vai se doer falando que é a terceira, não. Mas então, a segunda vitória fora de casa, então era muito importante que o Atlético vencesse esse jogo, independentemente de qualquer coisa, e o Atlético foi lá e venceu. Então, para um resultadista assumido como eu, ótimo. Ontem eu recebi, por volta de 14 horas, uma ligação de um amigo lá do Sul, de Porto Alegre, me falando assim: Everton, verifica para mim, por gentileza aí, que o Alex Leitão, a informação que chegou aqui no Sul, é que o Alex Leitão, que hoje é CEO do Grêmio, estaria indo para o Atlético. Falei, mas como? Pensei, o Pedro Daniel, né? Aí, CEO é CEO, pô. Não é diretor de futebol, não é VP. Aí eu falei, bom, pelo sim, pelo não, chamei uma pessoa do Atlético, falei, preciso falar com você, não vão tratar por mensagem não, quando puder me liga. Essa pessoa me ligou. Eu fui, perguntei, disse, não tem nada disso, Pedro Daniel não vai sair, o Alex Leitão não foi contactado, o Alex Leitão não está vindo para o Atlético. Aí eu aproveitei a ligação e falei, bom, isto posto, eu não estou te pedindo nomes, até porque não vai adiantar eu pedir que você não vai falar. Mas o que nós teremos para o meio do ano? E aí, eu ouvi de uma pessoa importante do clube que os jogadores que estão jogando menos de fato estariam próximos de saídas. Então nós estamos falando de Dudu, nós estamos falando de Igor Gomes. Quem mais, o Guilherme? Renier, horroroso do Renier. O Renier diz ontem que não. Horroroso. Diz ele ontem depois do jogo que não Nossa, não teve festa de despedida. Que azar, hein? Eu não entrei nessa vibe da festa de despedida não, que tá, azar. gente? Eu tenho muito cuidado com esse negócio de tá rolando um samba na casa do Valu, porque o Valu tá festejando a saída da Band. E aqui? Não. Precisa de Deixa eu explicação. aqui. Pode. Rapidinho? Pode. Vai ficar incomodado? Não, vou não. Mas por que você tá ficando vermelho? É o pescocinho. Uhum. Então é o seguinte, o pescocinho,
Então, me disse que os que jogam menos possivelmente estariam de saída. Aí eu tentei pescar, mas realmente não quis falar os nomes. E que o Atlético buscaria sim entre 3 e 4 jogadores. Aí eu falei, Fred, por exemplo, é um deles. Estamos tratando. Então, Fred seria um deles. Como é que chama o zagueiro lá? Juan Jesus. Juan Jesus poderia ser um outro jogador. Então o Atlético traria de 3 a 4 jogadores na janela. E os que estão jogando menos, de saída, é o que escutei de uma pessoa do Atlético ontem por telefone. Dou pescocinho, você fala no YouTube, tá? Intervalo, a gente já volta. Você ouve Band News na área Minas. Aqui, eu só queria entender mesmo a incoerência aí no sentido do Barba. O Cassieira sente momentos antes da partida, né, no aquecimento ele sente, e o Barba coloca o Reinier. Reinier esse que não pisava no gramado. Você viu o que ele falou depois do jogo? Surpreendentemente, eu joguei hoje. Nem ele esperava. Ele não jogava há 4 jogos, ele não pisava no gramado. E sempre que precisou acionar numa situação de Cassieira, de mudanças, o Cauã Soares foi acionado contra o Corinthians, contra o Mirassol, contra o Ceará, contra o Cruzeiro, contra o Cienciano, contra o Juventude, contra o Santos e contra o Porto Cabedelo. Aí qual a explicação vai se dar para colocar a lesma do Reinier? O Reinier é ruim. Teve um garoto aqui que mandou mensagem, o que o Elton vai falar do Reinier? Eu vou continuar falando que ele é ruim. Ele é péssimo pro Atlético. Ele é péssimo. Ele tropeçou na bola um lance no primeiro tempo. Péssimo. Foi carregando. Acabou já, Daniel? Por quê? Porque nós temos horário. Desculpa. Eu não... Em São Januário, o Atlético venceu o Vasco da Gama 1-0 na 18ª rodada do Brasileirão. Vem aí a pausa para a Copa do Mundo. Com essa vitória, olha o Galo subindo, olha o Galo melhorando no Brasileiro. Subiu 3 posições na tabela e vai para a pausa da Copa do Mundo na primeira metade do Brasileirão, né? Em 9º lugar, 24 pontos. Já o Vasco, Vascão, entrou na zona do rebaixamento. Antes da bola rolar, uma preocupação pro Galo. O atacante Cassierra seria titular, acabou se machucando no aquecimento. O Reinier ganhou a vaga. O gol da vitória atleticana saiu no primeiro tempo, aos 32 minutos. Cobrança de escanteio de Bernard. O zagueiro Vitor Hugo subiu mais alto que a defesa vascaína e marcou o gol do Atlético. No restante da partida, muita pressão do Vasco. E o goleiro Everson, espetacular o goleirão do Galo. Segurou o ataque vascaíno e segurou o placar até final. Galo ganhou. 1-0 Atlético. Vamos reviver a emoção do gol da vitória atleticana. Com ele sempre, na voz da massa, o dono do gol. Mário Henrique. Atenção, Bernard cobrou na área. Vitor Hugo, caixa! Vitor Hugo, lá nas alturas, pra meter a testa no fundo do barbante pro gol do Galo. Vitor Hugo, aos 32 minutos da etapa inicial de jogo. Na cobrança do escanteio, Bernard jogou na boca da botija, subiu no alto, nas alturas. Aí, meu zagueirão! De testa pra mandar pro fundo do gol. É gol do Galo na colina. Para o Atlético, 0 para o Vasco. Detalhe é seu. Cobrança do escanteio muito precisa do Bernard pela direita. A bola vai na marca do pênalti, onde estava o zagueirão Vitor Hugo. Lá no 3º andar, ninguém chegou nem perto. Cabeçada fulminante à direita de Léo Jardim, que nada pôde fazer. Vitor Hugo, faça sua pirueta. Você tá na história do jogo. Galo 1-0.
Galo ganhou, hein? Já vamos ouvir personagens do jogo. Deu Galo com uma vitória importantíssima para a pausa da Copa do Mundo na primeira metade da tabela. O Reinier, o meia, falou dos últimos jogos do Galo, hein? E também as especulações agora de quem vai, de quem fica, quem permanece no time do Galo. O Reinier tá entre os cotados para sair. E aí, Reinier, fica ou vai deixar o Galo? Quais são os seus planos para daqui por diante, Reinier? Acho que os últimos jogos da Sul-Americana a gente foi muito bem também. Contra o Corinthians, acho que a gente não merecia a derrota e hoje nosso time foi bastante unido, guerreiro, e acho que a gente merecia a vitória. Então agora é descansar, ficar tranquilo e voltar com a cabeça no lugar, porque eu acho que a gente tem alguns objetivos para cumprir. Vou te perguntar isso, você volta? Porque o pessoal tá falando que tem sondagem, futebol mexicano, como é que tá essa situação aí? Então, é complicado porque muita gente inventa muitas coisas, saíram coisas que não aconteceram. É festa de despedida, o pessoal falou aí nas redes sociais. É inacreditável, né? Festa de despedida. Então, acho que isso é algumas coisas que as pessoas não sabem, mas falam, não sei, acho que para ganhar mídia. Então, eles estão equivocados. Eu tenho um contrato com o Galo longo. Estou feliz aqui, quero ajudar o time, como hoje veio uma oportunidade que eu não esperava e eu acho que eu pude aproveitar bem, ajudando meus companheiros. Todo mundo sabe que eu sou um jogador de grupo, não jogo só para mim, jogo para que todos possam fazer um belo jogo como foi hoje. Reinier, já o Ale Oliveira, Nath Fiuza, vamos analisar, né, o jogo do Galo. Inclusive exibir a você os melhores momentos. Você que não acompanhou no YouTube, cola comigo no YouTube, você vai assistir aos melhores momentos da vitória do Galo. Galo ganhou, tá bem na tabela de classificação, tá 5 pontos ali na parte principal de um G4, muita coisa pra acontecer agora com a parada da Copa do Mundo. Analisando, repercutindo a vitória do Galo. Galo ganhou. Vitória do Atlético na despedida do Brasileirão. Pausa para a Copa do Mundo. Estamos na regressiva, contagem regressiva para a Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá. O Galo, 9º colocado no campeonato. O técnico Barba Domingues analisando esse desempenho do Atlético, analisando a vitória do Galo e também o cansaço, né? Finalzinho do primeiro semestre. O bicho tá pegando, Barba. Primero descansar. Creo que con tantos partidos que se juegan en el país, que generalmente casi todos los equipos participan de las competencias internacionales y demás, se acumula mucho viaje, mucho cansancio. Es bueno que se pueda descansar para reponer energía y volver más fuerte. Y sí, la planificación está en hablar que ya venimos algunas situaciones hablando con la directoría y nada, saber qué es lo que queremos. Después de eso, qué es lo que queremos es cómo y cuánto podemos. Es ver, evaluar, tener la tranquilidad de que se cerró un primer semestre con más equilibrio de lo que comenzó. Y hay que trabajar fuerte para seguir creciendo y seguir creciendo en el equilibrio. Seguir crescendo, o Galo tá melhorando. Barba Domingues, é verdade, passou um aperto sim ontem, mas tem Everson, né? Goleirão do Galo. Aliás, pra você que tá no rádio, cola comigo no YouTube, hein? Pelo YouTube você responde a pergunta do programa de hoje: quem é o líder da Série B do Brasil nesse momento? Lembrando, a Série B não para, a Série B vai direto. Então, nesse momento, quem tem a melhor campanha na segunda divisão do Campeonato Brasileiro? Seu nome completo com a resposta do programa de hoje no YouTube. Pelo YouTube, melhores momentos, bora rodar melhores momentos para análise de Ale Oliveira e Nath Fiuza. Começa com você, Ale Oliveira. Para quem nos acompanha no YouTube, o Atlético consegue o seu gol na bola parada, né? Aliás, nisso o Vitor Hugo é muito bom. Na bola aérea, ele resolveu a parada pro Galo, mas a gente vê desde o início pressão do Vasco. Ale, o Atlético termina em 9º colocado na primeira parte, né, da tabela, com a expectativa de 5 pontos aí de G4, podendo melhorar nessa pausa para a Copa do Mundo. Sofreu mais do que devia, mas saiu com 3 pontos importantíssimos. Galo ganhou, Ale, bom dia. Bom dia, Tiagão, bom dia aos companheiros e
todo mundo que nos consagra na rádio mais ouvida do Brasil. E o Campeonato Brasileiro de pontos corridos, ele não tem um asterisco, né? Asterisco. Fala assim, não, ganhou, mas não jogou tão bem. Ganhou ou perdeu o gol. Perdeu, mas merecia ganhar. Jogou muito bem e perdeu. É os pontos ali, meu filho. E o Atlético conseguiu uma vitória super importante, porque o Vasco vai passar todo esse período de Copa do Mundo na zona do rebaixamento. O Atlético, pela primeira vez, está mais próximo ali do G6, dos 6 primeiros colocados. Nesse momento, são 2 pontos que separam o Atlético do 6º, que é o Bahia, do que da zona do rebaixamento, que agora ele conseguiu, com essa vitória sobre o Vasco, abrir 4 pontos. E foi a segunda vitória, ô Tiagão, longe de Belo Horizonte. A terceira como visitante, que tem aquela no clássico contra o Cruzeiro 3-1, e tinha a vitória contra a Chapecoense 4-0. Então é a segunda vitória fora de Belo Horizonte. Então, resultado muito, muito, muito importante, que dá uma tranquilidade pro Atlético. E eu acho que no final das contas, sabe, entre problemas altos e baixos, o objetivo foi atingido. Você sabe, Ale, que essa época do ano tem aquela recuperação na escola, né? Quem não pegou. O Atlético passou, tirou ali uns 6,5, 7 para começar? Passou porque os objetivos acho que estão sendo atingidos. Primeiro, classificar como campeão do seu grupo na Sul-Americana. Classificou, né? Classificar na Copa do Brasil, tá nas oitavas, e tá na primeira parte da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, como eu falei, mais próximo do G6 do que da zona de rebaixamento. Agora, claro que a gente pode discutir, pode conversar como esses resultados foram atingidos. Se pode melhorar, deve melhorar, essa é uma outra questão. Mas eu acho que no final das contas as coisas caminharam bem, dentro do que era previsto. Agora, o Barba vai ter condição de escolher o seu elenco. Não foi o Barba que escolheu esse elenco, isso está muito claro, né? Pelos jogadores que ele acaba não utilizando e que ficaram fora e tal. Escolher o seu elenco e ter tempo para trabalhar. Você vai ter uma intertemporada para você treinar o time com jogadores que ele quer, ou pelo menos com a característica de jogo que ele gosta. E aí sim eu acho que a cobrança vai ser mais justa. Mas por enquanto, embora ontem o jogo tenha sido mais sofrido do que deveria, né? Porque o Atlético poderia ter matado o jogo em um dos muitos contra-ataques que teve e no final tomou um sufoco que fez do Everson o principal nome da partida. Mas eu acho que daqui para frente as coisas vão caminhar de uma outra maneira e aí o Barba Domingues vai ter condição de trabalhar com um elenco mais próximo daquilo que ele pensa o futebol. Ô, Nath Fiuza, chega pra roda, quero te ouvir também, Nath, sobre esse momento do Galo. Às vezes, sabe, eu vejo uma nuvem escura, tudo que o Atlético faz não vai dar certo. Ai, porque a diretoria, porque a janela, porque o Barba Domingues, porque o ataque do Galo não tá merecendo agora aí um voto de confiança ao Barba pra melhorar esse time, como disse o Hélio Oliveira, pontuar as necessidades. A diretoria também, ir ao mercado, poder reforçar o time, não dá uma sensação de que o Galo vai para essa pausa da Copa do Mundo mais otimista, por exemplo, do que quando terminou o ano lá em dezembro, com um time com mais possibilidades de encaixe, Nath? Bom dia. Ei, Thiago, bom dia, viu? Para você aqui nos acompanha aqui no Rádio Esportes, meu abraço também ao Ale Oliveira. Acho que sim, né? Os resultados conquistados, as classificações nas duas Copas, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana, e essa vitória nessa última rodada do retorno que coloca o Atlético, como o Ale bem pontuou, mais próximo da turma de cima da tabela do que de zona de rebaixamento, traz otimismo para essa janela de transferências, para esse período de pausa, para esse período também de treinamentos, né? A gente coloca um primeiro momento de descanso, que será fundamental, um campeonato brasileiro que começou lá em janeiro, as equipes ainda se estruturando, o Atlético passou por mudança de comando, então é um período de pausa, de descanso que é importante, mas um período também de treinamentos que vai ser fundamental para o técnico Eduardo Domingues fazer ajustes, criar mais repertório, né? O Atlético, por exemplo, é um time que tem dificuldades de jogar no contra-ataque. Contra o Corinthians não conseguiu jogar bem com uma linha mais baixa, buscando uma jogada de velocidade, acabou sofrendo o gol que decretou a derrota. Ontem faz o seu gol na jogada aérea, que é sempre muito importante, a bola parada, os gols de cabeça, o Vitor Hugo sempre contribuindo. Depois, no segundo tempo, foi para a estratégia de jogar no contra-ataque e sofreu principalmente pela falta de poder de decisão, de eficiência na hora de finalizar, né? O Pérez teve oportunidade, desperdiçou, o Natanael teve oportunidade, desperdiçou. Então, ajustar também isso, um time ter mais
repertório, saber jogar com a bola, saber jogar sem ela. E esse otimismo, ele vai aumentar para a segunda etapa desse ano, para esse segundo semestre, a partir daquilo que for feito na janela de transferências, né? Jogadores que não estão sendo utilizados, que eles sigam os seus caminhos, que o Atlético encontre alternativas, que a partir da saída deles abra espaço na folha salarial e que o Atlético consiga fazer os seus investimentos. Já foi dito que não vão ser feitos investimentos milionários, mas dá para trabalhar com eficiência, com inteligência no mercado, trazendo bons nomes sem ter que gastar tanto, né? Mas para isso também o Atlético precisa ganhar fôlego. Por isso é tão fundamental encontrar caminhos aí para aqueles que não estão sendo utilizados. Dudu, Igor Gomes, Scarpa, tá lesionado agora, mas enfim, o Atlético tem que pensar possibilidades para esses jogadores, porque aí a partir das saídas a gente vai ter também uma noção melhor do quanto o time vai precisar e conseguir trazer, né? Fato é, o desempenho poderia ter sido melhor nesse primeiro semestre? Acredito que sim. Ontem valeu mais os 3 pontos do que o desempenho em si? Também acho que sim, até pelos desfalques. Tem possibilidade de jogar mais no segundo semestre? Tem possibilidade, mas precisa reforçar porque são 3 competições e 3 competições muito difíceis, né? É isso, Nath. Vem aí um segundo semestre daquele jeito que o torcedor espera e tomara, né, com grandes resultados pro time do Galo. Dizem que o amor acontece nos detalhes, hein? Um abraço demorado. 3 minutos, o Paulo Azeredo tem mais informações do Galo, a programação, né? Vem aí uma pausa grande até a retomada de Brasileirão, de Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. O Galo, daqui por diante, fala aí, Paulinho. Alô, Thiago Reis, alô, você ligado no Rádio Esportes aqui na Itatiaia nesta segunda-feira. Um abraço pra você, Thiago Reis, e também pro nosso ouvinte, porque o atleticano hoje respira mais aliviado. Uma segunda-feira de felicidade para o atleticano, afinal de contas, o Galo conquistou a vitória que tanto esperava fora de casa. Os jogadores do Atlético, logo após a partida, foram liberados e ficarão em período de férias por 20 dias. Retornam no dia 22 de junho. Thiago, fica agora o mistério e também o trabalho que será feito de bastidores em relação à renovação de jogadores nesse elenco do Atlético. O Galo vai buscar reforços, já foi dito isso aqui na Itatiaia, não deverá gastar como gastou na primeira janela, terá que buscar aí uma situação até de mais criatividade no mercado, mas o Galo vai trazer reforços e em especial para 3 posições. Para o ataque, 2 nomes podem ser contratados, meio-campo, um volante e também um zagueiro. A princípio, seriam essas posições que o Atlético buscaria no mercado de transferências. Com o Galo, para o Rádio Esportes, para o repórter Paulo Azeredo. Valeu, Paulinho. Bora acompanhar esse desempenho do Galo agora no mercado, na janela de transferências.